Como Paulo, ele teve momentos que alguns disseram se Deus o abandonou. A sua própria morte foi um escândalo e vindicou a muitas pessoas. Principalmente um deles que espalhou pelo mundo e cresceu muito. Ele foi vindicado com a morte do irmão Branham, da forma que ele morreu. Ele teve situações difíceis com a família. Ele teve situações difíceis no ministério. Ele disse, eu tive tempo que eu não tinha roupa para vestir. Eu não tinha calçados para calçar. Ninguém queria falar comigo. Ninguém me dava atenção. Hoje, eu tenho que às vezes até fugir. Fugir pelo cansaço, pelo esgotamento de tanta gente que me procura. Eu disse, eu não tinha nem mesmo como pagar uma passagem de trem. Hoje eu tenho um carro, hoje eu posso andar de avião, hoje eu posso fazer tantas coisas para o Senhor desta forma. Mas tudo que lhe veio, que foi realmente frutífero, eficaz, foi aquilo que veio pela vontade perfeita de Deus. Você analise a sua vida. Analise seu casamento. Analise tudo que você tem, que você possui. Ninguém estava com você quando você estava passando necessidades, enfrentando a vida, lutando com toda a dificuldade. Depois que você obtém alguma coisa, então aí você tem que saber de onde veio aquilo e como veio aquilo, para que aquilo não te separe de Deus. Mesmo a prosperidade ministerial pode separar o homem de Deus. Isso tem acontecido ao longo dos séculos. A igreja cresce, o pastor se ensoberbece, ou os pastores se ensoberbecem e acham que estão ricos e que não têm falta de nada. Praticam injustiças e assim por diante. Mas nada obtido que não seja pela vontade perfeita de Deus satisfaz de fato a nossa alma. A vontade permissiva pode satisfazer os sentimentos, a razão, a lógica e até o espírito. Mas somente a vontade perfeita satisfaz a alma. Maria jamais pediria para enfrentar aquela situação. Ser mãe, antes de conhecer seu marido José. Mas quando ela entendeu que aquilo era de Deus, ela disse, cumpra em mim segundo a tua palavra. E Jesus disse realmente assim, seja feita a tua vontade, não a minha, mas cumpra em mim a tua palavra. Agora, isto realmente produz fé perfeita. Todos anelamos, o profeta diz, todos desejamos, está ali à porta. O podemos ver, porém queremos vê-lo ainda em maior grau. Nós estamos começando a ver esses sinais, como acabamos de ver, o requerimento daquela irmã a respeito de seu irmão. Estava terrivelmente intoxicado, envenenado por medicamento, e no outro dia à noite ele estava aqui, são e curado. E outros tantos exemplos nós temos aqui. O profeta diz, nós desejamos que isto seja uma torrente para que nos ajude, ou seja, fluindo de nós para ajudar a outros, não para prejudicar a outros, não para danificar a outros, principalmente a irmãos, fluindo de nós para ajudar a outros. Ele chegou a dizer assim, que vida eterna é se colocar no lugar do outro.
Vida eterna é dar de si para o outro. Ele continua, tão importante, tão profundo, dizendo assim: Jesus nunca usou seu grande poder para si mesmo, mas ele o usou para os outros, em benefício dos outros. Ele poderia ter uma miríade de anjos a seu favor e ninguém poderia lhe tocar um dedo sequer. Mas ele não agiu de tal forma. Ele não fulminou aqueles que o acusavam. Ele poderia fulminá-los, mas ele orou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Um homem tão cheio de poder como ele poderia adoecer? Sim, Senhor. Nós estamos num mundo de enfermidade. Bactérias, vírus, cruzando os ares. Eu tenho lido em alguma parte, não sei onde, que quando ele, Jesus, ressuscitou o filho da viúva de Naim, se assentou numa pedra porque lhe doía a cabeça. Ele estava com muita dor de cabeça. O irmão Branham saía carregado do púlpito ao revelar às pessoas de câncer cair na plataforma, os tumores, cego enxergando, aleijado andando. Depois eles tinham que aplicar injeção nele. Tanta dor que ele tinha no corpo. Tanta dor na cabeça. Smith Wigglesworth, um dos grandes curadores divinos que Deus usou também, ele deixava o auditório e ia lá para dentro, rolando com cólica de rins, urinando sangue. E o homem apenas levantava uma mão e enfermos eram curados. Médico, cura-te a ti mesmo. Isso é fé perfeita. Não é isso que você tem sido em sua casa? Exatamente isso. Você tem vivido para outros. Você tem vivido para o seu marido. Você tem vivido para a sua esposa. Você tem vivido para a sua filha, para o seu filho. Você tem vivido para os seus pais, para seus irmãos. Cada um vivendo para o outro e pelo outro. E isso forma, de fato, uma família unida em Cristo Jesus. Oh, sim, o grande mestre. Isso foi no livro Príncipe da Casa de Davi. Jesus, assentado numa pedra, com a cabeça entre as duas mãos e uma forte dor de cabeça. Quando ele estava lá no Calvário, eles próprios disseram, o desafiaram. Ele pôde libertar os outros. Ele pôde curar os outros. Ele pôde fazer tudo pelos outros. Agora desce da cruz. Faça isso por ti mesmo. Ele não deixou de ser Jesus Cristo. Ele não deixou de ser Deus. Porque ele era Deus desde que foi gerado. Ele foi gerado no ventre de Maria como Deus. Ele nasceu como Deus. Ele estava na manjedoura como Deus. Ele cresceu, viveu como Deus. Ele curou como Deus. Ele morreu como Deus. Ele ressuscitou como Deus. Ele foi totalmente homem, sentindo as dores, o cansaço do caminho. Mas ao mesmo tempo, ele foi totalmente Deus. Ele cumpriu a exata e perfeita vontade de Deus. Tanto quando estava bem, quando estava nas montanhas, quando estava com aquilo que lhe agradava, com seus discípulos, pescando, como quando estava sendo perseguido, fugindo, quando estava apanhando, crucificado. Ele sabia que ele estava cumprindo a vontade
perfeita de Deus. Oxalá que todos meus irmãos, nesse instante, cada um por si, tenha consciência de que pelo menos no essencial de sua vida, você está cumprindo a perfeita vontade de Deus. Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O grande amor floresce no coração da alma que abatida está sem Deus, e todo vazio é preenchido, e a alma volta a reviver, transformada em um novo ser.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is He? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me from shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me. What does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now together. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, He was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, how I love Thee. Glory. So glad I'm saved. So glad I'm waiting for His coming. Oh, now with your hands up if we mean it. I'll never forsake you. I'll never forsake you. I'll never forsake you. Because He in the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessing
sings that hallowed choir. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worship Him. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, her dad, Howard, Edward, all your sainted friends who took the way back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of that restful place. In the sweet by and by, we shall meet on that beauty. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will go with me? I am bound for the promised land. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows
by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river, by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory to His. Let's just close our eyes now and sing it. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wonderfully saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Oh, one. Boa noite com Jesus. Deus continue abençoando a todos. Graças a Deus. A escritura que será lida nesta noite está em São Lucas, capítulo 24, versículos do 25 ao 31. São Lucas 24, versículos 25 ao 31. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino número 94, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil, me vem livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde
salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode chegar aqui, Cristo meu Senhor jamais me deixará. Comigo vai constante, me chama assim, dirigindo minha vida sempre está. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. O poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Aleluia. Número 106. Verei meu Redentor, fim da lida terreal, quando já do rio além. Fim da lida terreal, quando já do rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor sorridente eu hei de ver, entre todos o primeiro a me saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó quem levou divinal o seu rosto a contemplar, no crepúsculo do dia perenal. Como então meu coração, ó, não há de ali louvar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto não os encontrará. Entre canto angelical a meus passos de guiar, perto sim, muito perto eu hei de vê-lo então. Hei de ver meu Salvador, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos orar. Temos aqui o livro de oração e também vamos lembrar nas orações das viagens do pastor Clomar Borges pelo campo, do encontro nacional, que agora, a próxima semana, neste mês,
no evento no Sítio Formoso, né, na confraternização, ainda este mês, final do mês. E se você tem algum pedido, algum desejo em seu coração, faça conhecido com o levantar de sua mão. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos por tudo, ó Pai, porque o Senhor é o doador de toda dádiva, de todo bem. O Senhor é, ó Pai. Ó Deus, no nome do Senhor te pedimos e te agradecemos pelas vidas que aqui estão e as que não estão neste dia, neste momento, o Senhor sabe melhor. Mas igualmente abençoa, Senhor, a cada um aonde estiver, guarde com as tuas mãos poderosas. Lembramos dos nomes escritos neste livro, lembramos de cada coração aqui, ó Pai, presente com a sua mão levantada, o seu coração diante do Senhor. Ajuda, Senhor, abençoa, ouça este pedido, esta voz, ó Pai querido, no nome do Senhor. E também lembramos das viagens do nosso pastor Cleomar Borges pelo campo, também do encontro nacional em Goiânia, próxima semana. Abençoe o pastor Jonas Pimentel e também toda a igreja de Goiânia. E também, ó Deus, a confraternização no Sítio Formoso está em tuas mãos, nós cremos assim. Abençoa, ó Pai, o pastor Cleomar e toda a equipe, todo o sítio, igrejas e tudo, ó Pai, está em tuas mãos. Confiado estamos e pedimos, confiado no nome do Senhor Jesus Cristo, com perdão dos nossos muitos pecados. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Precioso Jesus, serei fiel, serei fiel. Precioso Jesus, serei Graças a Deus. A Escritura, São Lucas 24, versículos 25 ao 31. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Graças a Deus. Boa noite com Jesus. Amém. Que o Senhor continue abençoando a todos. Vamos se colocar em pé, irmãos, para a leitura da palavra do Senhor, conforme foi anunciado. Graças a Deus por estarmos mais uma vez reunidos. E diz assim: E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu.
Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Senhor, a tua palavra é poderosa para discernir, ó Pai, para aprofundar o mais ser profundo dos nossos seres, ó Pai. Ela é como uma espada, a tua palavra diz, de 2 gumes, que penetra as juntas e medulas. Ela discerne tudo, ó Pai, nada pode ficar oculto diante dos teus olhos, e aqui, diante da tua palavra, te agradecemos por tão grandes promessas e grandes maravilhas e ensinamentos, que o Senhor tem aberto os nossos olhos neste dia tão tenebroso para ver algo maravilhoso, e nós te damos graças por tudo isto, Pai eterno. E fale conosco, fale com cada um, ó Pai, fale comigo, Senhor, fale com meus irmãos, fale conosco, ó Pai, nos dá cura, nos dá saúde, libertação de qualquer outra coisa que necessitamos. Abra as portas, ó Pai, que estejam fechadas, e aquelas que estão abertas, que o Senhor abriu, sabemos que está confiados no Senhor, e que Satanás não pode contra nenhuma delas, porque o Senhor abriu. Ó Deus, muito obrigado, assim, com perdão dos nossos pecados, mais uma vez, te damos graças por tudo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Se puder obter ali em cima para receber oração, o irmão Branham pode orar por mim, outra pessoa fizer isto, aquilo, ou... Put your trust alone in Him. And there know He raised from the dead, has made the infallible promise, and it can never fail. Coloque sua confiança só nele. Fique ali. Saiba que ele ressuscitou dos mortos. Fez promessas infalíveis. E elas nunca poderiam falhar. God's Word. A palavra de Deus. You see it? Vê você isto? Notice. Observe. And as they went along thinking, He appeared to them and walked with them, and they didn't recognize Him. E enquanto eles seguiam pensando, ele apareceu para eles e andou com eles, e eles não o reconheceram. Well, there's been many times God's walked right with you and you didn't recognize Him. Ora, muitas vezes Deus tem andado bem ao seu lado e você não reconhece isto. Who kept you from that wreck the other day? Quem te guardou daquele acidente outro dia? Who did this? Quem fez isto? Who was it out there at the hospital when the doctor said, well, there ain't hardly anything more I can do, and you got well? Who did that? Quem lá no hospital, quando o médico disse, bem, não há nada que eu possa fazer, e você ficou bom? Quem fez aquilo? Where did it come from? De onde isto veio? You didn't recognize it, but it was His grace. Você não reconhece isto, por isto foi a sua graça. It was He that did this thing for you. Foi Ele quem fez isto por você. A little lady may be present now. Uma pequena senhora talvez esteja presente agora. I don't know. Eu não sei. She lives just across the street there. She should be present if she can get in, unless she's given some outsider her place. Ela morava do outro lado da rua ali. Ela estaria presente se ela pudesse entrar, a menos que ela tenha dado seu lugar a um visitante. Mrs. Reese. A senhora Riley. I remember the time that when I went down there at the corner when Mr. Andrews lived next door to me across the street. Eu recordo da vez quando desci ali embaixo na esquina, quando o Sr. Anders morava perto de mim, do outro lado da rua. And that man laughed at me on the corner when I went that night when she was laying there right across the street here, on the corner. E aquele homem riu de mim na esquina quando foi naquela noite, quando ela estava deitada ali, bem do outro lado da rua, aqui na esquina. That's where she lived when she was in sickness. Era ali onde ela morava quando ela estava enferma. And she'd been taken from up here on Silvercrest to die with TB. E ela foi tirada daqui para Silvercrest para morrer com tuberculose. And her lungs were all congested up. E seus pulmões estavam todos congestionados. When Miss Grace Weber, right second door here, first door above the church, was healed with TB, right in the same time. Quando a senhora Grace Weber, bem,
a segunda porta aqui, a primeira porta acima da igreja, foi curada de tuberculose, exatamente no mesmo tempo. I believe I see the sister sitting here with he was cancer, wasn't that but a skeleton when the doctor turned her down? Eu creio, eu vi a irmã sentada aqui, foi curada de câncer, não era nada a não ser um esqueleto quando o médico a desenganou. A miss sitting here with a pink flower on you. A senhora, assentada aqui, usando uma flor rosa, What, Weaver, is that right? Yes. que Weaver, está certo? Sim. Several years ago, cancer went all through her, eating her up. Há muitos anos atrás, o câncer estava nela toda, comendo-a. Healed with cancer because the Lord showed a vision down her house and said, "Thus saith the Lord, you'll not die." Foi curada de câncer porque o Senhor mostrou uma visão lá em sua casa e disse, assim diz o Senhor, você não morrerá. I baptized her here in this pool of water when I had to hold her arms up over that big around. E eu a batizei aqui, nesse tanque de água, quando tive que segurá-la. Seus braços não eram nem desta grossura. Here she is alive yesterday, and that's been years ago. Aqui está ela, viva até hoje, e isto foi há anos atrás. How many more can I say in here, the deaf, dumb, blind, cancer-eaten, and so forth, that God has healed because God made the promise? Quantos mais eu poderia citar aqui? Os surdos, mudos, cegos, os comidos pelo câncer e assim sucessivamente, que Deus curou porque Deus fez a promessa. That night while praying for the lady over on the corner, the Holy Ghost came down. Naquela noite, enquanto orava por uma senhora em um canto, o Espírito Santo desceu. She had her little children around her, and her husband was sitting there. Ela estava com seus filhinhos ao seu redor e seu esposo estava sentado ali. And the Holy Spirit said, "Thus saith the Lord, she's going to be made well." E o Espírito Santo disse, assim diz o Senhor, ela ficará boa. The next morning, Mr. Andrews, that perfect infidel, met me at the corner and shamed me. Na manhã seguinte, o Sr. Anders, um perfeito infiel, encontrou comigo na esquina e me humilhou. Said, "Preacher, aren't you ashamed of yourself?" Disse, pregador, você não se envergonha? I had an old pair of ragged overalls coming from the store to get some buns for breakfast, and he was going over. Eu estava vestido com um velho macacão esfarrapado, chegando do armazém, onde comprei alguns bolos para o café da manhã. He said, "Shame on you, would deceive that family like that." E ele estava passando e disse, que vergonha, você enganar aquela família daquele jeito. That poor little mother laying there with those children dying, and you telling her under a falsehood that she was going to be allowed. E aquela pobre mãe deitada ali com aquelas crianças morrendo, e você lhe dizendo sob uma falsidade que ela viverá? Said, "Sir, I never told her that." Disse, Senhor, eu nunca lhe disse aquilo. God said that, and His words are true. Deus disse aquilo, e suas palavras são verdadeiras. Said, "Shame on you, there's no such a thing as God. Only you're a mental work-up in emotion." Disse, que vergonha, não existe tal coisa como Deus, apenas sua persuasão mental e emoção. Oh my. Oh, que coisa! A few days after that, when his wife was stricken at the hospital here, you know the story, most of you. Poucos dias após aquilo, quando a sua esposa foi para o hospital aqui, vocês conhecem a história, a maioria de vocês. And he had to come to me to go pray for a very renowned Christian woman. E ele teve que vir até a mim para ir orar por ela, uma mulher cristã muito conhecida. I said, "Sister, Lane, Eu disse, irmã, deitada. my wife was just here somewhere. She got in the building this morning, and we went to see her, and there she was, swollen, didn't even know nothing." Minha esposa, que estava aqui em algum lugar, se ela entrou no edifício nesta manhã. E fomos vê-la. E ali estava ela inchada, não sabia nem mesmo de nada. The doctors of Louisville said that a great blood clot would run to her heart and she'd be dead, and it said any minute. Os médicos de Louisville disseram que um grande coágulo sanguíneo estava indo para o seu coração e que ela morreria a qualquer momento.
And he come with his hat pulled down, crying. E ele chegou com seu chapéu puxado para baixo, chorando. He said, "Preacher, I've been an unbeliever, but if God can help my wife." Ele disse, pregador, eu tenho sido um incrédulo, mas se Deus puder ajudar a minha esposa... He said, "That woman that you said that about's up where doing her housework." Ele disse, aquela mulher, a respeito da qual você falou aquilo, está de pé fazendo seu trabalho de casa. I said, "Sure." Eu disse, claro, She lives yet today, and that's been 8 or 10 years ago, and she's still living. ela vive ainda hoje, e isto foi há 8, 10 anos atrás, e ela ainda está viva. And the woman said, as he come across this common to crying, he said, "Will you go pray for us?" E a mulher disse, enquanto ele fazia este comentário, chorando, ele disse, você pode ir orar por ela? I said, "Yes, sir, but I want you to pray here first, Eu disse, sim senhor, mas eu quero que você ore aqui primeiro. and let him see." E o deixe ver. We went out to the hospital, and there she was laying there dying, all swelled up, her lips turned inside out, like that. Nós fomos para o hospital, e ali estava ela deitada, morrendo, toda inchada, seus lábios virados para fora, assim. And my wife loved her, and we knelt down. E minha esposa gostava dela, e nós nos ajoelhamos. She was a member of the Christian church in Virginia, Ela era membro da igreja cristã em Virgínia. and we went and knelt and prayed for her, and when we was praying, a vision come over. E fomos e nos ajoelhamos e oramos por ela. E quando estávamos orando, uma visão veio acerca dela. I see myself sitting lean back on that porch right there, eating a big apple pie like this in my hand, for she was a famous cook. Eu vi a mim mesmo assentado com as costas inclinadas naquela varanda, comendo uma enorme torta de maçã, assim, na minha mão, pois ela era uma cozinheira famosa. I raised up and I said, "Honey, thus saith the Lord, she's going to live." Eu me levantei e disse, querida, assim diz o Senhor, ela vai viver. And when she did, and 2 hours from then, they had to call the specialist from Louisville. All the water had passed from her and everything else. E quando ela, em 2 horas após aquilo, eles tiveram que chamar um especialista de Louisville, ela havia perdido toda a água e tudo mais. And the specialist said, "Somebody's been here besides the doctor." E o especialista disse, alguém veio aqui, além do médico. What was it? Christ! He lives. O que foi? Cristo, ele vive. 2 weeks after that, I passed a man on the same corner. I'm looking at the tree right now. 2 semanas após aquilo, eu passei pelo homem na mesma esquina. Estou olhando naquela árvore agora. He stopped there. I said, "Mr. Andrews, we met here before." Ele parou ali. Eu disse, Sr. Anders, nós nos encontramos aqui antes. He said, "Yes, we have, preacher." Ele disse, sim, nos encontramos, pregador. He was a scientist, a botanist. Ele era um cientista, um botânico. And I said, "What do you think about it now?" E eu disse, o que você pensa a respeito disso agora? He looked toward that big tree that I'm looking at. Ele olhou para aquela grande árvore que estava examinando. He said, "Preacher, build me a tree." Ele disse, pregador, cria uma árvore para mim. Oh, it can't be done. Ó, isso não pode ser feito. But because Christ raised from the dead. That's it. Mas por que Deus? Porque Cristo ressuscitou dos mortos, é isto. He's with us. Ele está conosco. Mrs. Reese, if she's present, she's telling me here. A senhora Reese, se ela estiver presente, ela estava me dizendo aqui. Fala minha alma, Cristo, fala-me com amor, segreda ao meu ouvido
suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração. Faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir manso em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando a irmã Jéssica, irmão Edivaldo, irmão Guilherme. E assim é todo o povo de Deus, né? Bom, nesta mensagem, o poderoso conquistador, não tem, até o presente momento, não tinha a tradução no aplicativo à mesa da voz de Deus, mas tinha pela voz através do pastor Joaquim Gonçalves, né? Então, nós ouvimos um pequeno trecho desta mensagem e nós vamos agora meditar um pouquinho, com a graça de Jesus, para banquetear, como diz o pastor, né? Para nos regozijarmos mais um pouquinho e irmos para casa abençoados, né? Começando aqui no parágrafo 58, era para ser do 59 em diante, como eu falei por irmão, mas Deus sabe melhor, né? Como diz o irmão Brana. Começou do 58. Então vamos ler o 58. Ora, muitas vezes Deus tem andado bem ao seu lado e você não reconhece isto. Quem te guardou daquele acidente outro dia? Quem fez isto? Quem foi lá no hospital? Quando o médico disse: bem, não há nada mais do que eu possa fazer. E você ficou bom. Quem fez aquilo? De onde isto veio? Você não reconhece isto? Porém, isto foi a sua graça. Foi Ele
quem fez isto por você. E uma vez nós meditamos aqui sobre essas coisas de doenças, né? Porque, veja, em algum determinado momento, eu posso ficar gripado, posso ficar com resfriado, você também, estamos sujeitos a qualquer coisa aqui desta natureza, né? Mas veja, você pode ter uma febre, uma dor de cabeça, mas essa dor de cabeça não te leva, às vezes, para um hospital. Aquilo se resolve ali, você põe o seu coração continuamente na promessa, e depois de um certo tempo, ou de imediato, aquilo sai. Às vezes você nem percebe que aquilo sai. Quando você se dá conta, não está mais em você. Agora, para nós que temos essa riqueza eterna, sabemos que isso é Deus em todos os momentos. Por isso que nós não desfalecemos, mas Ele cuida de nós. Nas pequenas coisas, Deus está nos pequenos detalhes, nas grandes e nas pequenas coisas, né? Muitas vezes eu peguei como a gente fala, né? Peguei pista, né? Pegou a pista, quer dizer, saiu de carro aí na rodovia. Muitas vezes era para eu ter sofrido acidente de carro por conta de sono, né? Você fica muito tempo dirigindo, quem é motorista sabe disso. Você tem uma hora que vai bem, mas depois de um determinado tempo, o seu corpo começa a fadigar, e você às vezes não percebe. Você vai perceber quando o teu anjo... Quem tem anjo aqui? Você tem anjo? Graças a Deus. A palavra diz, e eu creio, e você também. Né, irmã Judite? A senhora tem anjo também, né? Cuidando da senhora o tempo inteiro. Né, Samuel? Você tem anjo, Samuel? Tem sim. Você tem um anjo poderoso. Olha, e aí você acorda, desperta, e a roda do caminhão passou do seu lado, assim, já foi. Mas você não bateu. Ué, foi Deus que não deixou. Porque era para acontecer. Era para você bater no guarda-reio, era para você cair no barranco, era para você bater a roda daquele caminhão lá, que lá estraçalha tudo, passa por cima. E Deus não deixou, porque Ele cuidou de você. Não chegou a hora ainda de Satanás terminar comigo e nem com você. O irmão Branham diz que tudo, Satanás vai terminar um dia, se Deus permitir, vai chegar essa hora, porque Ele tira a vida, Deus dá, mas Ele tira. Ele coloca doenças, Deus cura as doenças. Então veja, ele disse, enquanto Deus não terminar comigo, Satanás não pode fazer nada, não pode tirar a minha vida. Assim ele fez com Jó. Ele não tirou a vida de Jó. Deus foi claro ali, diante de Satanás, e falou assim, ele está em tuas mãos, faça com ele aquilo que você está intentando fazer, mas não tire a sua vida, ou não toque em sua vida. E ele fez o que fez com Jó, mas ele não tirou a vida de Jó. Então Jó teve aquilo em seu coração, ele sabia onde estava firmado. E hoje nós sabemos onde estamos firmados. Graças a Deus, reconhecemos a presença dele na nossa vida a todo momento. Amém. E aqui ele começa falando daquela história, né? Como ouvimos, da irmã que foi curada. Uma pequena senhora talvez esteja presente agora, eu não sei. Ela morava do outro lado da rua ali. Ela estaria presente se ela pudesse entrar, a menos que ela tenha dado o seu lugar a um visitante. A senhora Riley. Eu recordo da vez quando desci ali embaixo na esquina, quando o senhor Andrews morava perto de mim, do outro lado da rua, e aquele homem riu de mim na esquina, quando foi naquela noite, quando ela estava deitada ali. Bem do outro lado da rua, aqui na esquina, era ali onde ela morava, quando ela estava enferma. E ela foi tirada daqui para Silvercrest, para morrer com tuberculose. E seus pulmões estavam todos congestionados. Quando a senhora Grace Weber, a segunda porta aqui, a primeira porta acima da igreja, foi curada de tuberculose exatamente no mesmo tempo.
Eu creio, eu vi a irmã sentada aqui, foi curada de câncer. Não era nada a não ser um esqueleto quando o médico a desenganou. A senhora assentada aqui, usando uma flor rosa, que o Weaver, está certo? Sim. Há muitos anos atrás, o câncer estava nela toda, comendo-a. Foi curada de câncer porque o Senhor mostrou uma visão lá em sua casa e disse: assim diz o Senhor, você não morrerá. Eu a batizei aqui neste tanque de água. Quando tive que segurá-la, seus braços não eram nem desta grossura. Aqui está ela, viva até hoje, e isto foi há anos atrás. Quantos mais eu poderia citar aqui? Os surdos, mudos, cegos, os comidos pelo câncer, e assim sucessivamente, que Deus curou, porque Deus fez a promessa. Deus fez a promessa, ele disse: se você pedir, você vai receber. Se você bater, a porta vai se abrir. Bater e abrir-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á. Ele não disse, talvez dar-se-vos-á. Ele disse, pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Não é? Buscai e pode ser. Não. É claro. Agora, quem coloca essas coisas no caminho é Satanás. É o arrazoamento. Né? Talvez, pode ser que seja, se for, não, é. Olha aqui o pão diário de hoje. Eu até deixei aberto aqui. Saiu assim: há uma fonte aberta, fluindo livremente em toda parte. Olha só, apenas beba até que simplesmente não consiga mais beber. A árvore, se ela somente bebesse o que lhe foi dado, ora, ela simplesmente ainda estaria sempre na seca. Se ela tomasse só o que precisasse, ela estaria na seca. E isso é o que está acontecendo com os cristãos. Eles não bebem o suficiente. Você precisa beber até simplesmente se expandir e deixar que outros vejam. Nós precisamos beber da fonte, há uma fonte aberta, fluindo livremente em toda a parte. Nós precisamos beber, e beber, e beber, e continuar bebendo. Não fazer como o peixinho, que o irmão Brando contou a história, no oceano, um peixinho de 2 polegadas, vou tomar só um golinho por dia, porque pode ser que eu fique sem amanhã. Todo aquele oceano para ele. Então, eles não bebem o suficiente. Está vendo? Pôr para fora, dar um testemunho, entregar a Deus, crer nisso, agir baseado nisso, requerer a promessa de Deus. O pastor tem falado isso ultimamente, o Espírito tem dirigido até esse ponto de confessar e descansar, até quando? Até você receber. Então você confessa e você fica ali, até você receber. Ele morreu pelos meus pecados, não é assim? Ou morreu pelos pecados dos outros e pelo meu não? Ele morreu por todos. Eu fui redimido também. A cura é minha também. Não é só de outros, também é minha. Requerer a promessa de Deus, simplesmente entregar isso a Deus, crer nisso. Entrega o teu caminho ao Senhor, Ele fará acontecer o que quer que você queira, mas Ele não pode fazê-lo até enquanto você estiver segurando isto, diz, agora, vou ver se estou melhor, e ver se isso vai funcionar. Aí você está deixando, o irmão Brando diz, você está dando lado ao arrazoamento. Entregue isto a Ele, esqueça do resto. Simples assim. Confia em nada mais. Vá testificando de coisas que você nem mesmo vê. Eu nem mesmo vejo, mas já testifico. Você crê nisso. Não é o que você vê, é o que você crê. Ele não disse, você viu? Você viu, por isso que você creu. Não, você creu. Tomé, ele precisou ver para crer. Jesus apareceu, ele não estava.
Aí, quando ele esteve presente, os irmãos falaram: vimos o mestre, ele apareceu para nós. Eu de maneira nenhuma crerei, só se eu também ver ele, colocar o meu dedo no seu lado, nas suas mãos. E depois ele apareceu e falou para ele, né? Coloque seu dedo aqui, Tomé. Coloque sua mão aqui, Tomé, do meu lado. E veja que, em outras palavras, ele não era um espírito, porque ele havia aparecido para os 12, para os irmãos todos ali, e ele disse: paz seja convosco. Aí ele disse assim, a Bíblia diz que alguns estavam maravilhados, e ainda alguns duvidando, e ele disse: tendes alguma coisa que comer? Aí apresentaram para ele, e ele comeu. Vede que eu não tenho carne e osso, o espírito não tem isso. Então veja, Jesus disse para ele: Tomé, porque viste, creu, bem-aventurado aquele que não viu e creu. A partir de agora, Tomé, não seja mais, seja crente, ele diz em São João. Então não é o que você vê, é o que você crê, não é o que você sente. Ele nunca disse você sentiu, ele disse você creu. Então você fica firmado ali. Agora, até quando? Até acontecer. Até acontecer. Não saio dali, até acontecer. Essa promessa, irmãos, é só quem crê que tem. E aqui ele disse: Deus curou porque Deus fez a promessa. Naquela noite, enquanto orava por uma senhora, em um canto, o Espírito Santo desceu. Ela estava com seus filhinhos ao seu redor, e seu esposo estava sentado ali. E o Espírito Santo disse: assim diz o Senhor, ela ficará boa. Na manhã seguinte, o senhor Andrews, um perfeito infiel, encontrou comigo na esquina e me humilhou e disse: pregador, você não se envergonha? Eu estava vestido com um velho macacão esfarrapado, chegando do armazém, onde comprei uns bolinhos para o café da manhã. E ele estava passando e disse: que vergonha você enganar aquela família daquele jeito? E aquela pobre mãe deitada com aquelas crianças morrendo, e você lhe dizendo sobre uma falsidade que ela viverá? Estas coisas, irmãos, põem à prova a sua fé, a minha fé. Põe à prova. Agora, disse: Senhor, eu nunca lhe disse aquilo. Deus disse aquilo e as suas palavras são verdadeiras. O profeta sabia que as palavras não haviam saído dele, mas do Senhor através dele. Ele sabia onde estava firmado. E é ali onde nós também estamos firmados. É nesta palavra. Deus fala através dos seus filhos. Deus fala através da sua palavra. Disse: que vergonha! Não existe tal coisa como Deus. Apenas sua persuasão mental e emoção. Oh, que coisa! Veja, um incrédulo debatendo com o profeta. E eu lembro que eu, antes de chegar para esse caminho, também tinha as minhas dúvidas lá fora. Ficava arrazoando e seguia o mesmo caminho dos incrédulos. Falava mal, porque eles falavam mal. E falava tais coisas, porque eu ouvia falando tais coisas. E teve um dia que eu falei, tinha um jovem que era cristão, não sei se ele ainda, eu creio que seja cristão, nunca mais o vi, mas eu disse para ele assim: olha lá, ó, eu vi um padre e o irmão, não sei qual que era a congregação, eu falei assim: olha lá, um padre estava cantando, né? E eu falei, eu quis ficar por cima, como infelizmente os jovens querem, né? Acham que isso é ficar por cima, quando, na verdade, é ficar por baixo. Mas, enfim, eu disse, olha lá o seu irmão lá. Aí um outro, que não era nada a ver com nada, falou para eu respeitar ele. E ele nem era, que eu saiba, um cristão. E ali, aquilo mexeu comigo. Eu pensei, ele, que não tem nada a ver, ao invés de achar graça do que eu falei, não achou graça. Por outro lado, ele teve temor e defendeu o outro coleguinha ali. Então, essas coisas, irmãos, Deus tem misericórdia, teve misericórdia de mim.
assim como teve de você, e nos abriu os nossos olhos para hoje, porque Ele viu o dia de amanhã. Por isso estamos descansados. Agora, sabendo onde estamos firmados, estamos descansados. Porque antes, sem saber aonde estávamos caminhando, porque estávamos em trevas, havia alguém que nos guardava. Não é, irmão? Alguém te guardou. Quem foi? Foi o Senhor. E Ele te mostrou isso hoje. Naquele dia, você não entendeu, mas você andava em trevas, porque hoje Ele te viu aqui, e Ele não te permitiu que um raio caísse em sua cabeça, Ele não permitiu que você partisse desse mundo perdido. Eu falei, raio cai na cabeça, e cai mesmo, um raio, cai. Trabalhando ali em Sumaré, fui com a maca lá na rua, o ônibus parou para o passageiro descer, ele pisou o pé no chão, um raio caiu na cabeça dele. Aí caiu no chão, nós fomos socorrer ele. E cai mesmo. Olha, quem pode imaginar que um raio cai na cabeça de alguém? E cai. Precisa dar um campo aberto? Dizem, campo aberto, é perigoso. Ué, ele desceu do ônibus na calçada da rua. Um raio caiu na cabeça dele. Então, irmãos, Deus viu você. Descansa, irmão. Nós estamos todos... Por isso o profeta fala, nós somos as pessoas mais felizes. Nós deveríamos, porque ainda nós nos encontramos muito tristes, ainda, e não deveríamos estar. Mas isso é para mexer comigo, é para mexer com você. Porque nós somos, o profeta disse, a pessoa mais feliz do mundo. Amém? Nós somos. Disse, poucos dias após aquilo, quando a sua esposa foi para o hospital aqui, vocês conhecem a história, a maioria de vocês, e ele teve que vir até mim para ir orar por ela, uma mulher cristã muito conhecida. Eu disse, irmã deitada, minha esposa que está aqui em algum lugar, se ela entrou no edifício nesta manhã e fomos vê-la, e ali estava ela inchada, não sabia nem mesmo nada. Os médicos de Louisville disseram que um grande coágulo sanguíneo estava indo para o seu coração e que ela morreria a qualquer momento. Ele chegou com seu chapéu puxado para baixo, chorando. Ele disse, pregador, eu tenho sido incrédulo, mas se Deus puder ajudar minha esposa, ele disse, aquela mulher a respeito da qual você falou, ela está de pé fazendo o seu trabalho de casa. Aquela mulher que ele havia dito para o profeta, se ele não tinha vergonha de falar, que ela havia recebido a cura, sendo que ela estava enferma à beira da morte. E agora ele viu com seus próprios olhos, né? Eu disse, sim, Senhor, mas eu quero que você ore primeiro e o deixe ver. Agora era a vez dele. Nós fomos para o hospital e ali estava ela deitada, morrendo, toda inchada, seus lábios virados para fora assim. E minha esposa gostava dela e nós nos ajoelhamos. Ela era membro da igreja cristã em Virgínia. E fomos e nos ajoelhamos e oramos por ela, e quando estávamos orando, uma visão veio acerca dela. Eu vi a mim mesmo assentado, com as costas inclinadas naquela varanda, comendo uma enorme torta de maçã, assim na minha mão, pois ela era uma cozinheira famosa. Eu me levantei e disse, querida, assim diz o Senhor, ela vai viver. E o incrédulo não pereceu e nem a esposa, porque Deus havia visto algo nele, assim como viu em você, viu em mim. Isso não é grande, irmão? É grande demais. Por que nós não perecemos ainda? Porque Ele nos guardou. Porque Satanás não fez nada com você, quando você estava perdido em trevas. Porque Deus nos guardou, estava nos guardando. Se Ele estava nos guardando num momento, num período de nossas vidas, que nós conscientemente não havia nada, simplesmente andávamos com as nossas próprias razões, com os nossos próprios objetivos, nós mesmos com a mão no volante. Quanto mais agora, sabendo onde estamos firmados, irmão,
é motivo de estarmos sempre felizes, sempre alegres, como diz o hino, sempre alegre, é a vida do cristão. É sempre alegre, aleluia, glória a Deus. E minha esposa, aqui eu já li. E quando ela, e 2 horas após aquilo, eles tiveram que chamar um especialista de Louisville, ela havia perdido toda a água e tudo mais. E o especialista disse, alguém veio aqui além do médico. O médico percebeu que havia algo diferente. E o irmão Branham diz, o que foi? Cristo, ele vive. Eu lembro de uma história que me contaram, creio que seja verídica. Uma mulher tentou se matar, foi parar no hospital, estava muito mal, estava monitorizada lá como monitor. Entrou uma pessoa no quarto, ela estava sozinha, entrou um homem no quarto, conversou com ela, e aí ele explicou para ela, sabe o monitor ali, por que ele vai para cima e para baixo assim? Ela falou, por quê? Porque se ele ficar em linha reta, você morreu. Você está com o coração parado. Por isso que tem aqueles traçados, sobe e desce, sobe e desce. A nossa vida é feita de altos e baixos, porque se ela for linear, sem altos e baixos, nada, você morreu, parou, acabou. E o homem saiu do quarto, aquilo penetrou profundamente seu coração, e aquilo ajudou ela, creio que ajudou muito mais do que os próprios medicamentos, né? Mas entrou outra pessoa no quarto e ela disse assim, quem é aquele médico que saiu ali? Ela achou que fosse o médico, ela disse, não, ninguém entrou aqui. Não, veio um médico aqui, conversou comigo, ficou aqui um tempinho e agora saiu. Não, estou aqui de frente para o seu quarto o tempo inteiro e ninguém entrou e ninguém saiu. Então, irmãos, essas coisas acontecem mesmo para nos ajudar, para nos dar força para a caminhada. Aleluia, creio que essa mulher foi muito ajudada, e muito mesmo. Agora, isso não é tremendo? Ver que a nossa vida tem altos e baixos? O irmão Branham disse que nossa vida fica um pouquinho melhor. Não ficou um pouquinho melhor? Né? 2 semanas após aquilo, passei pelo homem na mesma esquina. Estou olhando naquela árvore agora. Ele parou ali, eu disse, Senhor Andrews, nós nos encontramos aqui antes. Ele disse, sim, nos encontramos, pregador. Ele era um cientista, um botânico. Eu disse, o que você pensa a respeito disto agora? Ele olhou para aquela grande árvore que estava examinando. Ele disse, pregador, crie uma árvore para mim. Isto não pode ser feito, mas porque Deus... Deixa eu voltar um pouquinho. Mas porque Cristo ressuscitou dos mortos, é isto, e Ele está conosco. Vou só mais um pouquinho de parágrafo aqui, e vamos encerrar, porque o tempo está esgotando. Senhora Risse, se ela estiver presente, ela estava me dizendo aqui recentemente, ela e sua filha estavam do outro lado do rio, e havia uma pobre mulher mendigando na esquina. Ela tinha 10 centavos para voltar. Então ela passou direto. E o Espírito Santo lhe disse, volte e dê àquela pobre mulher esses 10 centavos. Ora, ela disse, é tudo que eu tenho para atravessar o rio. E ele disse, eu sou o Senhor. Amém. Ela voltou e disse, irmã, me perdoe. Colocou os seus braços ao seu redor, disse, o Senhor me disse para voltar e lhe dar estes 10 centavos. Sua mãe disse, mamãe, como vamos voltar para casa? Ela disse, isto depende de Deus. Podemos atravessar a ponte andando, talvez. E quando virou-se cerca de meio quarteirão dali, pouco antes de chegar à estação, onde elas teriam que entrar, sua filha lhe disse, veja aqui, mamãe, aqui estão 10 centavos na rua. O que foi aquilo? Cristo. Ele está contigo muitas vezes, e você não sabe disto. Isto é Ele, apenas siga do modo que Ele te guiar. Aleluia! Os discípulos não souberam que era o Senhor.
até o partir do pão. Eles notaram, e ali ele desapareceu-lhes. Ali eles foram cheios, foram abençoados, voltaram pelo mesmo caminho que acabaram de fazer para contar para os outros. E esta irmã achou os 10 centavos, depois de ter confiado na palavra do Senhor. E tantos outros casos, irmãos. Começa como aquele hino que diz, conta as bênçãos, conta quantas são, né? E então verás como que é? E então, quanto Deus já fez. Ficarás surpreso quanto Deus já fez. É isso, irmãos. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus. Senhor Deus e amado Pai Celestial, nós estamos gratos porque o Senhor nos ajudou até aqui, trouxe teus filhos e tuas filhas com segurança, para ouvir o teu alimento, para ouvir a tua mensagem, não para ouvir um homem falar, mas para ouvir a tua voz, porque sabemos que esta mensagem é a tua voz, é a mensagem do Rei. Agora estamos com a mensagem do Rei, e um dia estaremos diante do Rei, do próprio que enviou esta mensagem. Nós estaremos naquele dia. Hoje, oh Deus, hoje é o dia do homem, mas aquele dia será o dia do Senhor, e nós estaremos diante daquele que enviou esta mensagem, e nós veremos como Ele é na sua mensagem. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Leve em segurança também, ó Pai, pois confiados estamos na Tua santa presença, que todo o tempo está conosco e não sai de perto de nós em nenhum momento. Ó Deus, se saímos de perto, fomos nós que saímos e pedimos perdão. Segura em nossas mãos, a tua mão imutável, segura forte, como qual pai ou uma mãe, segura a mão do seu filho e não deixa cair, mas segura. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, pedimos perdão mais uma vez pelos nossos tantos pecados e pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos em paz com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um. Graças a Deus. Se da vida as vagas procelosas são,